E depois eles falam que a gente desinforma e que eles que informam a população, né? Pois é. Hoje é dia de Rapidinha. Informações e fatos sem preliminares. Salve, miguxos, tudo bom? Deixa eu dar um aviso aqui. Se a gente tiver bastante material suficiente, eu diria, nós vamos fazer uma bolhona ou, se tiver um pouco menos, uma bolinha. E a ideia é a seguinte: a gente quer fazer um programa para comemorar os nossos 2 anos de podcast aqui no Podbean. Começamos lá em abril com 8 downloads naquele mês. E o tema é o seguinte: pergunte o que quiser ao seu Saindo da Bolha. A gente vai responder tudo que for possível, com limitações pessoais, evidentemente, né? Para tudo tem limite. Se der bastante material, a gente faz, ok? Então, mande suas perguntas via Facebook, Twitter, manda nos comentários do nosso canal do YouTube, manda lá no Podbean, manda por mensagem direta lá no perfil do Facebook, manda onde vocês quiserem, tá? Vamos ver o que dá. Se der, monta. Se não, a gente vai por um outro caminho, beleza? Então é isso aí. Pergunte o que quiser ao seu Saindo da Bolha. A grande vantagem que você tem quando procura ter um pensamento não alinhado automaticamente é que você pode dar uma olhada meio que fora das situações, né? O que ele fala de pensamento não alinhado? Por exemplo, aqui a gente pega a fonte de tudo quanto é lugar. A gente pega a fonte de extrema esquerda, esquerda, direita, centro-direita e tenta fazer a nossa história aqui. Claro que eu não estou dizendo em viés, né? Isso não rola. Eu digo alinhado no sentido de alinhamento automático a tudo quanto gira ao redor da bolha que a gente tá? Imagina, sei lá, que a gente fica sabendo, por exemplo, que o ministro do Bolsonaro pegou um chihuahua, tá? Que ele tinha em casa e no dia de raiva ele esganou o bicho até a morte, sei lá, por um motivo fútil qualquer. Ele perdeu uma partida de Dota e aí ele ficou com raiva e estrangulou o chihuahua dele, tá bom? Então uma coisa bem estúpida aí. Quando eu digo não alinhado, é não entrar naquela de justificado, tipo, pô, perder também eu entendo, né? Perder no Dota é foda. Ou, gente, quem nunca teve vontade de esganar um chihuahua? Aí a gente tá sendo alinhado demais. Isso aí não funciona, tá? Ou então o contrário, também vale para o Lula, obviamente. Então, não, tudo bem, o Lula foi preso, mas não tinha prova, aquela coisa toda, tá? Então né? As ações têm que ser alinhadas individualmente. E ontem mesmo a gente estava comentando com um cara que diz que não é isentão e que na verdade ele é. O que diferencia o isentão e a pessoa com pensamento crítico é que o isentão quer mostrar pureza, tá? Eu detesto todos que erram, né? Jura, sério, todo mundo que erra, você detesta todo mundo, né? O ser humano erra, basicamente, né? Quem diria? O isentão não tem capacidade de analisar as coisas separadamente e depois colocar em um contexto geral de perda e ganho. Porque isolar as coisas separadamente é dizer, errou, aqui sim. Peraí, errou, mas não significa que daqui pra frente eu tenho que cancelar tudo relacionado a essa pessoa porque ela errou uma vez, certo? O isentão, ele cai fácil naquela história do quem joga bituca de cigarro no chão não pode criticar quem rouba 20 bilhões da Petrobras. Por quê? Porque ele é puro, ele é equidistante, ele quer se mostrar equidistante, mas ele não erra, ele é perfeitão. O papo furado, então, o isentão, via de regra, não tem nenhuma paixão pelo outro. Nada, não tem paixão pelo ser humano. Ele só tem paixão por ele mesmo. O pensamento conservador e mesmo o liberal clássico tem o centro no indivíduo, claro, porque é assim que a sociedade cresce com todo mundo junto, certo? Você pensa individualmente a sua melhor solução, negocie seus pares, seus núcleos, sua família, sua cidade e vai chegar a um melhor para todo mundo. Não é egoísmo, né? A pessoa fala, pensamento conservador é egoísta, meritocracia não pensa nas possibilidades de quem está começando. Isso é papo furado de quem não sabe argumentar, não sabe colo platinado na primeira argumentação. Mas eu estou aqui passando por isenções, isentões e afins, porque o lance da vacina é absolutamente multifacetado e qualquer
simplifica. Uxa, tá difícil, hein, gente? Qualquer explicação simplificada, via de regra, cai aí por chão na primeira argumentação. Quer ver uma situação até mesmo do nosso lado, vamos chamar assim mesmo. A pessoa diz, eu acho o Trump foda, mas esse negócio de vacina é uma porcaria. Pois é, mas foi o Trump que deu o pontapé inicial nos programas lá do Warp Speed. Então, logo, se você acha que vacina é uma coisa medonha, não dá pra não odiar o Trump, certo? Porque é o cara que botou o pé no acelerador forte nisso tudo. Nesse caso aí sim, seria meio estranho, né? Honrar Deus e Baal ao mesmo tempo, não é possível. O oposto também vale muito, é dizer, o Trump é negacionista, né? Várias pessoas já devem ter ouvido falar isso. Ué, mas se ele é negacionista, então por que foi exatamente ele que deu o pontapé inicial lá no Warp Speed e botou vacina geral? Então, também não bate. Então, é assim, não dá pra ficar dos dois lados ao mesmo tempo só pra tentar cair sempre na mesma caixa. Quer ver o cara unidirecional de esquerda falando? Ele te xinga porque você responsabiliza a China pela pandemia. Você é conspiracionista, né? Porque a China é uma fofura, tá funcionando tudo lá, é incrível. Ele diz que você é um conspiracionista se você acredita, né, na história dos uigures, que agora que os dois casos estão indo para a luz, agora que as duas coisas estão cada vez mais próximas de se provar realidade, o que o cara faz? O cara não fala mais nada, né? Ele simplesmente te chama de fascista, acabou a argumentação. Então é muito complicado você querer estar vestido perfeitamente ali na caixinha da esquerda-direita perfeita, do pró ou contra A ou B. Muito bem. Tem que defender a China, ainda que os olhos do cara, sei lá, estejam caindo da cara com ele sabendo dos absurdos do regime chinês. Ele mente para não concordar. Isso é patológico, tá? Os caras que falam que o Trump fez um monte de porcaria na pandemia e depois, por algum acaso, nunca mencionam que o governador de Nova York lá, o Cuomo, matou milhares de velhinhos com as decisões deles. Mas o que tem? São coisas que acontecem, né? Então, tá na caixinha, veste a caixinha completamente. Parece roupa de neoprene, o cara não consegue ter uma folga ali. Tem que estar imerso num pacote completo de defesas e ataques junto com todo mundo. E aí ferrou. É tudo ou nada, né? Se a pessoa tem um mínimo de consciência, ela, teoricamente, nem deveria dormir à noite. Mas os Mr. Way aqui balançando o braço, fala da vacina, cacete, é verdade. Vacina, isso. Então vamos lá. Quer ver o que virou esse negócio e quanta história desencontrada tem? Vamos lá. A AstraZeneca e a Janssen Cilag estão dando problemas lá, as vacinas com coágulos, certo? Primeiro ponto. Isso é um assunto engraçado, que isso é um assunto que se discute só na mídia tradicional lá fora, que brasileira é palavrão, não pode falar de jeito nenhum. Primeiro ponto, então, é esse, tá? O número de casos que acontece, esses coágulos, é realmente baixíssimo, mas real. Se você pegar dados que são fornecidos, por exemplo, pela Sky News Austrália, que é um veículo conservador, eles deixam claro que é mais provável você ter um coágulo numa viagem longa internacional de avião do que sendo vacinado. Então, e olha que eles têm prática lá, tudo quanto é viagem para fora do país, lá você tem que pegar fazer uns voos longos, né? Então, assim, é uma coisa bastante rara. Por outro lado, se a imprensa é tão louca e tão maníaca pela vacinação, por que do nada, assim, teoricamente, algo que é irrelevante ganhou muita relevância? Certo? A imprensa fala, vacina. Olha o coágulo. Então, veículo conservador dizendo que é bobagem e imprensa estrangeira tradicional, puxa-saco, agora gritando e chamando pânico. Veja, a coisa ganhou tamanha repercussão que eles pararam também a vacinação lá da agência Cilag, né, que eles chamam lá de Johnson & Johnson nos Estados Unidos. Pararam mesmo, sabendo que isso vai arrebentar. Então, assim, mesmo sabendo que vai arrebentar o tal do plano do Biden de ser o fodão desculpa, gente, hoje estou com a boca meio solta, da vacina, foram para a TV lá, não, para tudo, tal, o CDC mandou parar, a FDA mandou parar, não pode continuar. E o Biden indo lá há pouco tempo atrás falando que ele tinha resolvido tudo, que agora vai ter vacina para todo mundo, quando na verdade a questão era que a Johnson & Johnson tinha colocado vacina, senão ele estava no mesmo pé que todo mundo, tá? Mas a gente sabe disso, e o pessoal que não sabe, né?
Então eu acho estranho, muito estranho, de repente a imprensa virar uma perseguidora de certas vacinas. E aí vem, por exemplo, uma informação aí do lado trumpista para explicar uma parte das coisas na visão deles. E eu acho interessante que a gente divida. Para a turma dele lá, da turma do Trump, o problema é simples, é concorrência. A vacina da Johnson & Johnson é dose única e da Pfizer tem 2 doses, além de ter o problema de armazenamento, tá? O Trump não se esquece que a Pfizer deixou para avisar que tinha achado a vacina 2 dias depois das eleições e sugere então que a Pfizer está do lado lá do muro, tá? Dormindo na cama com os democratas, tá? Como o governo agora é democrata, então a Pfizer teria mais livre trânsito no governo para pressionar o CDC e fazer a concorrente perder credibilidade. Será que é verdade essa história? Olha, pode ser que sim. Pode ser que sim. Pode ser que não também, tá? Mas alguém já tinha colocado essa pulga atrás da sua orelha? Sei lá, o Guga Chakra já botou essa pulga atrás da sua orelha? Claro que não. Então, assim, são coisas que a gente não recebe, faz parte desse pântano de informações relacionadas às vacinas. Outro ponto interessante, duração do efeito das vacinas. Esse é outro elemento de vez em quando discutido. Já saiu notícia por aí que a duração de efeito das vacinas não passaria de 6, outros de 9 meses, já ouviram essa, né? Ok, e se a notícia fosse que a duração do efeito das vacinas é até agora comprovada de 6 a 9 meses? Porque veja, gente, foi o tempo que deu para testar, né? Como é que eles podem falar que a vacina dura 2 anos, 3 anos, 5 anos, se elas são testadas aí desde a metade do ano passado? Só a máquina do tempo, você volta lá em 2018 e começa a testar? Não dá. Então, dentro dos testes deles, até o momento, 6 a 9 meses é um período garantido. E a quem que interessa dizer que o tempo de efetividade da vacina é curto, né? É isso que a gente vai ter que começar a treler um pouco mais. Talvez a quem quer que você fique em casa por mais tempo, para sempre. Talvez para alguém que queira ficar te vacinando a cada 6 meses. O fato é que essa a informação em si, que ela dura 6 meses, comprovadamente por estudo, etc., não procede. Mas ainda assim ela é sorrateiramente jogada nos meios de comunicação aqui e ali. E a pessoa mais distraída, enfiada ali no pântano, pensa que é verdade e ferrou, né? Ixi, vou ter que ficar em casa para sempre. E a transmissão por superfície, lembra dessa história também? No início da pandemia já tinha cálculo que o vírus ficava lá ativo dos trocentas mil horas nos metais, X horas nos tecidos, e no final um monte de gente acabou achando mais seguro usar luva, né? Era razoável, né? Pensar isso, deixar sapato para fora de casa, que fazia sentido também. 6 meses depois a gente viu falar que não era bem assim, que a coisa já era muito menos, que o vírus ficava lá flutuando no ar não horas e horas, mas dependendo da incidência do UV, dependendo da temperatura, dependendo da umidade, tá? Às vezes ele ficava segundos vivos no ar. Vivo, perdão. Essa semana novamente o CDC avisou que não conseguiu comprovar um único caso de transmissão via superfície. Nenhum. Tá? Isso quer dizer que você pode sair lambendo o corrimão da escada rolante do shopping? Não, evidente, mas que o básico da higiene sempre foi mais que suficiente para esse tipo de proteção. Mas, essa semana mesmo um estudo britânico mostrou que eles têm certeza que pelo menos 25% das mortes atribuídas no Reino Unido ao pastel da sorte, a gente vai ter que parar de falar que é o nome da coisa, por causa que está entrando com vídeo agora no YouTube, né? Não pode falar. Então, voltando aí, 25% das mortes não são causa do pastel da sorte chinês. É fácil demonstrar, e a nossa entrevista lá atrás com o Vitor Loyola, a gente já falava um pouco disso. A gente só vai saber o que aconteceu de verdade em termos de óbitos mais para frente no cálculo de excedente de mortes por países, se possível por períodos, por estados, e ainda assim não vai ser possível ser lá muito redondo. Por quê? Porque tem muita gente que vai morrer por causa do pastel da sorte chinês e não com o pastel da sorte. Gente que adiou tratamento de câncer, gente que teve problema coronariano e não foi para o hospital, teve o piripaque em casa. Um caso meu aqui, eu tô precisando fazer uma baita de uma operação faz mais de 1 ano, não tem como fazer. Mas então, como é que eu calculo a efetividade de uma vacina se eu nem sei quantas pessoas morrem com a doença? E como é que faz para a gente sair desse pântano?
Isso quer dizer, então, que não é para tomar vacina ou é para correr para tomar? Não, nenhum nem outro. Estou fortíssimo longe de dar esse tipo de conselho. Falando por mim, como eu sei que eu ainda estou longe de chegar no meu momento lá na fila, eu estou achando até bom, para falar a verdade. É tanta informação que eu nem sei, para mim, se eu quero e quando eu quero e se eu vou querer, tá? Mas nem por um cacete aqui eu tô falando que as pessoas não se vacinem, sério mesmo, tá? O problema dessa coisa toda é falta de transparência e eu sou muito cismado com essas coisas. Nem acho que vou virar jacaré, né? Alô, imprensa, era só uma brincadeira do cara. E também não acho que vai ser o que vai me deixar com superpoderes, a prova de tudo, né? Até porque a gente sabe que a efetividade dessas coisas é parcial. É tudo uma questão de estatística, né? Mesmo o esquema que eu já falei de máscara, eu uso sabendo que deve ajudar o quê? 15%, meu chute, para mim esse número por enquanto está aceitável. Se me falar, olha gente, não é 15%, é 2%, e eu tiro, fácil, tá? Se falarem que vacinar leva a ter uma chance de ter um problema de saúde que leve a óbito mais grave ou em maiores quantidades do que, por exemplo, as próprias doenças, lógico que eu vou pular fora. Faz zero sentido nesse caso. E aí, de novo, a gente volta na imprensa. Não tem nada disso por lá, nada explicado por lá. É o número que sobe, o número que desce, é o número que sobe. Quer ver uma coisa? Desde o começo eu acompanho pessoalmente os números aqui de São Paulo, já falei isso. Se você pegar a data de hoje, os óbitos registrados estão lá no topo, tá? Mas isso não quer dizer absolutamente nada, tá? Os números de óbito que aparecem na TV não registram o momento presente. Quando dizem, hoje teve recorde de mortes em São Paulo, Manaus, qualquer coisa, é mentira, tá? É mentira. Ninguém tem os números de óbitos por dia, a não ser depois de 20 a 40 dias, que é quando os números saem de cartório, tá? Esses números saem da imprensa, que eles falam, hoje caiu, subiu. Não é hoje, tá? É o acumulado de hoje. Sei que boa parte das pessoas sabem, mas muitas vezes, sabendo, as pessoas se esquecem. A imprensa local mente para vocês faz mais de um ano aí com esses números. Sabe o que é pior? Pode ser pior o número hoje do que eles estão mostrando, de tão estúpida que é a informação. Então, só que, vamos dizer assim, nesse caso não tende a ser, porque faz, pelo menos na cidade de São Paulo, pelo menos umas 2 semanas ou mais, 3 semanas que o número de internados em UTI está estável, tá? Absolutamente estável. Então, não teria um aumento de óbitos agora nos dias de hoje, tá? O número de internações por suspeitas de Covid na cidade de São Paulo vem caindo há mais de 100 dias. Eu acho que nunca te contaram isso, tá? Número de casos não significa nada, porque depende da quantidade de testes, zero, rosca. Portanto, para quem acompanha, a gente sempre fala, veja o número de internados em UTI. Fora isso, gente, tudo pode ser manipulado, e eu acho que algumas vezes são sim, e distorcido às centenas diariamente. Por fim, gente, a doença mata. É perigosa? É, sim, porque ela transmite fácil até. Mas sejam seletivos nas suas fontes de informação. E com relação à vacina, montem um histórico mental. Reparem nas fontes que falam uma hora uma coisa, uma outra hora outra coisa. Essas fontes, com certeza, a última coisa que querem é informar vocês. Enquanto deixarem a gente aí esperneando nesse pântano de desinformação, mais felizes eles vão ficar, tá? É isso aí. Bom, é isso aí, pessoal. Rapidinha de domingo, uma boa semana para todos vocês, avisando lá, então para quem não tem ainda, não anotou ainda, a gente agora também tá com um canal no YouTube, tá? A gente vai colocar inicialmente algumas rapidinhas e aos poucos a gente vai populando por lá. Deve ter uns 3 saindo da bolha, mais ou menos, tá? Não tá nada criativo não, mas o nosso canal lá no YouTube chama Saindo da Bolha, evidentemente. A gente pede também, para quem ainda não fez, entrar lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow this podcast, ou seguir a gente nas apps Spotify, Podcast Addict, Apple Podcasts, Google Podcasts, tá bom? Vamos lá, semana inteira pela frente, muito trabalho. Quem não estiver trabalhando, nossa torcida é enorme para poder voltar ao trabalho logo aí, ganhar uma grana, porque vocês estão merecendo, todo mundo está merecendo um pouco de dinheiro, paz e sossego e um pouco menos de mentira na vida, né? Um grande abraço para todo mundo e fiquem todos muito mais
super, super bem. Rapidinha do Saindo da Bolha.